Então, Thelma, veja, como é que nós reduzimos esse delay, como é que a gente reduz, né, essa latência? Vamos pensar aqui, então, na nova, né, tecnologia, que não é tão nova, ela é muito antiga até, se a gente for pensar, um conjunto que não posso nem chamar de tecnologia, e sim uma estratégia de computação distribuída chamada Edge Computing, é muito utilizada em internet das coisas, exatamente porque os devices de IoT, eles também têm esse problema de latência e é importante que a gente entenda como é que o edge computing pode ser favorável para o metaverso. Então, a questão aqui é a gente apenas entender o conceito. Ora, imagine que eu tenha nesta figura aqui no centro eu tenho um data center, e nesse data center está aqui hospedado o meu metaverso ABC. Então, o meu metaverso ABC está aqui, mas eu estou do outro lado do mundo, eu estou uma distância muito grande, onde de qualquer maneira eu teria um delay de comunicação de dados. Para reduzir isto, muitas organizações grandes, e principalmente essas que investem em metaverso, elas contratam, né? Eu diria assim, elas contratam gateway, né? Edge Gateway Server em outros países do mundo, em vários outros países. Então, elas mantêm as suas bases de dados, a gente vai entender depois como é que isso se relaciona, né? Para que haja uma redução, um mecanismo de manter a réplica de algumas coisas em alguns locais do mundo, reduz, né, este tempo de conexão. Então, a questão de computação de borda, né, ou seja, eu sou um usuário, estou na minha casa aqui, vou acessar um serviço, vou acessar, ao invés de acessar lá do outro lado do mundo, eu acesso ao meu gateway mais próximo e a partir daí eu tenho uma redução de latência, né? Ou seja, entre aquilo que acontece na minha máquina, o que eu mando, o que eu recebo, o que eu vejo, eu tenho uma redução, ao invés de ter aquela imagem picotada, em pulinhos, ou a voz, né, falha, eu tenho uma imagem nítida, uma voz contínua, sem problemas. Então, quando eu olho a tecnologia, ela, na verdade, ela é uma somatória, ela é uma estratégia, né? Uma estratégia de distribuição, de processamento ao longo do planeta, ao longo do globo. Então, olhando aqui de novo, né, eu tenho uma camada aqui do XYZ Metaverso, um cloud server, que está em qualquer lugar do mundo. Aí eu tenho os nodes, tá? Os gateways Edge Node Server, que também estão distribuídos. E depois eu tenho a camada de acesso, que somos nós, ou seja, o acesso pelo smartphone, pela conexão do automóvel, processo robótico, pela indústria, mas também acesso pelo meu óculos de realidade virtual. Ao acessar, ao invés de acessar diretamente e ter um delay ou ter uma latência muito maior lá longe, com esta arquitetura de processamento ou de armazenamento e processamento distribuído, eu reduzo a latência. Nós estamos fornecendo um guia bastante interessante falando de como que funciona o Edge Computing, tá certo? Um guia é um pequeno capítulo de um livro muito bem montado, muito didático, está sendo fornecido no material neste módulo do curso, tá? Mas aqui ele é importante, esse tema ele toma importância no contexto geral. Então, vamos entender como é que tudo isso se soma. Eu tenho um outro tema aqui extremamente importante, que é a questão da inteligência artificial, né? A inteligência artificial, ela ganhou uma notoriedade muito grande, principalmente em função do metaverso. Vamos entender um pouquinho isso aqui? O que é a inteligência artificial? Na verdade, ele é um ramo clássico e antigo da ciência da computação que propõe, né, a elaborar
sistemas, dispositivos, seja lá hardware e software, com capacidade de raciocinar, ou seja, perceber, tomar decisões, resolver problemas, né? Seja a capacidade de ser inteligente. Então, nós temos aqui vários autores que fazem definição do que é inteligência artificial. Então, eu trouxe 3 para que a gente pense, né? Inteligência artificial é um conjunto de técnicas para a construção de máquinas inteligentes capazes de resolver problemas que requerem inteligência humana. Foi Nilson que disse isso aqui, é um dos cientistas de ciência da computação. A outra definição, que inteligência artificial é o ramo da ciência da computação dedicado à automação de comportamentos inteligentes. E a terceira, que tecnologia, a inteligência artificial é a tecnologia de processamento de informações que envolve raciocínio, aprendizado e percepção. Veja que, para nós temos hoje mais de 40 anos de estudo de inteligência artificial, muita coisa foi desenvolvida, muitos programas, né, que hoje a gente traduz por algoritmos, ou seja, são programas, mas a gente chama de algoritmos, que tratam de redes neurais, raciocínio baseado em regras, linguagem natural e uma série de outros temas correlacionados que nos levam a uma visão bastante otimista do que vai ser a realidade dentro da inteligência artificial dos metaversos. Eu estou trazendo aqui um exemplo típico de 2022, né, recente, onde a empresa Meta, né, ex-Facebook, quer dizer, a holding do Facebook, ela está trazendo um conceito que ela chama de Builder Bot, ou seja, um bot de construção. Bot, por quê? Porque bot é aquele sistema de áudio que eu converso, que eu recebo informação. Então, o conceito de cair o quê? É um conceito, é uma máquina virtual, inteligente, capaz de receber comandos de voz para construir paisagens em metaverso. Ou seja, eu entro neste software chamado Karaoke, né? Como se fosse karaokê, né? Eu entro nesse módulo e dito para ele, olha, eu quero que você me construa uma ilha assim, tenha árvores, coloque uma toalha e coloque lá uma mesa, eu quero que o oceano seja tranquilo, assim, assado. Ou seja, eu dito as características e ele constrói a imagem para mim. Veja que aqui nessa imagem que nós estamos mostrando, uma imagem construída, tida como exemplo, os avatares da Meta são exatamente por uma questão do avatar ter que ter movimento, ter que ser de alta definição. Isto criaria um grande delay, a gente não tem ainda uma estrutura totalmente montada, os avatares só são de meio corpo. Eles não aparecem da cintura para baixo. Então, é importante dizer que essa estrutura de inteligência artificial ela está em evolução e cada vez mais para facilitar a nossa vida de construir soluções no metaverso. Aqui é uma experiência de poder ditar ou exigir, né, solicitar que o mundo seja montado da maneira que a gente queira. Ah, eu quero uma grama azul, não quero uma grama verde. Eu posso pedir para criar uma grama azul. Então, eu tenho essas características. Aqui ele define, né, a gente pode dizer que a área de inteligência artificial, né, eu defini, é chave para o desenvolvimento e automação de mundos virtuais. Por quê? Daqui a pouco a gente não vai precisar, como é que eu construo um mundo virtual? Nós vamos estar utilizando mecanismos, muitas vezes automatizados, com inteligência artificial previamente programada ou parametrizável, que nos permitirá a construção sem grandes esforços, né? Então, o mundo está caminhando para isso.
Eu estou trazendo aqui 2 links, né, de gente reputação, com boa reputação, falando sobre a inteligência artificial no metaverso, inclusive esse outro link aqui falando sobre este projeto da Meta, que faz a construção através de sistema de voz. Veja. Muito bom, João. Nossa, o sonho de todo administrador como eu poder, de forma fácil, desenvolver o seu mundo ou trazer seu avatar para experiências que ele queira viver só fazendo comandos por voz. E o que eu quero trazer de destaque para essas colocações, para esse ensinamento, é que os nossos alunos fez uma escolha certa de estar numa formação como estrategista, porque a programação ela começa a ficar muito facilitada, né, em blocos para você poder montar e criar. Então, a visão hoje é mais importante e vai trazer melhores rentabilidades como carreira, porque você entra num nível tático. Eu também quero aproveitar, João, já que eu interrompi, e se você para falar um pouquinho sobre a importância do Edge Compute, dessa função. Todos os estudos da nossa realidade de dia a dia, seja para a área de TI, ou seja quando a gente fala de tecnologia, seja tecnologias de cloud, tecnologias de inteligência artificial, tecnologias de IoT, tecnologias de cibersegurança, de AR, VR, quando esses estudos separam sobre os investimentos ou o que está na pauta de CEOs, o Edge está no topo de todas essas discussões. Então, é algo que tem que estar em todos os projetos para a gente aproveitar. Porque os benefícios do Edge, eles são muito completos para que você garanta nível de serviço, né? Você diminui o seu risco a partir do momento que você trabalha com esses computadores descentralizados e mais próximos do usuário. A questão de segurança, que eu ainda não vi, mas tenho certeza que quando a gente chegar nesses módulos mais específicos, a gente vai entender a importância. A gente sabe que cibersegurança ainda é o grande dilema quando a gente fala de dispositivos conectados em tempo real, especialmente, a autonomia que a gente começa a dar para esses dispositivos. E o próprio Edge Compute já foi base para quebrar muitas barreiras de melhorias de serviço, ou de se tornar possíveis serviços onde a gente contempla conectividade e processamento em tempo real, como trabalhos de renderização. Perfeito, Thelma. Nós ainda vamos explorar bastante esse tema de Edge Computing à medida em que ele for sendo aplicado na construção em vários momentos daqui para frente, porque, de certa maneira, ele é um conceito de computação distribuída. É uma estrutura antiga, mas que está se modernizando através de levar para a ponta, ou seja, para a borda, uma série de funções que não eram feitas antes. Então, hoje, realmente, na borda, a gente começa a ter. Quando eu falo borda, eu estou falando mais próximo, né? Porque quando eu falo computação em nuvem, a gente nunca sabe aonde está o data center, onde estamos armazenando ou fazendo processamento utilizando nuvem, qualquer que seja a arquitetura, né? Mas, no entanto, cada vez mais fica mais importante entender os recursos computacionais que estão mais próximos da nossa conexão. E nós vamos ver que isso vai afetar muito a nossa vida quando a gente falar daquela computação de borda da nossa casa. A computação de borda da nossa casa, ou seja, entre o nosso roteador, do nosso provedor de serviço de internet, o nosso Wi-Fi dentro de casa, esse é um ponto extremamente importante. Não deixa de ser uma arquitetura Edge, ela é uma Edge doméstica e que a gente vai precisar entender sobre isso também. Então, tem muita coisa associada no conceito de Edge que a gente vai precisar avançar.
Mas voltando àquele... João, e ainda sobre a inteligência artificial, que é a pauta agora, já vi no outro slide que a gente já não está falando só de um deep learning, né? Você está colocando as redes neurais em pautas. Então, são códigos de inteligência artificial ou formatação de inteligência artificial mais avançado do que o deep learning, o machine learning, mais completo. Bom, vamos lá então, Thelma. Aqui, a minha visão, eu estou trazendo uma informação, veja, nós temos que dar para os nossos treinandos uma visão ampla do mercado. Eu tenho procurado trazer não só a minha posição, mas a posição de vários autores aí no mercado, e aqui nós temos uma visão, né? Scott Galloway, que é palestrante, autor, professor clínico de marketing da Escola de Negócios Externos da Universidade de Nova York, ele afirmou em março de 2022 que a inteligência artificial será a tecnologia dominante do metaverso e não a realidade virtual. Olha que interessante. Ele diz que a inteligência artificial vai ser a tecnologia. É lógico, eu também concordo com ele no sentido de que nós já temos muito bem consolidadas as estruturas de realidade virtual, né? E toda a sua correlação tecnológica. Mas a inteligência artificial vai permitir que, de fato, os usuários, né, os avatares, construam o seu metaverso à sua capacidade de pensar. Esse é o ponto importante. Mas ele diz aqui, ele vai na contramão em alguns aspectos, que ele diz assim, que ao invés, né, de experiências sensoriais imersivas que reproduzem o ambiente do mundo físico, né, ele diz assim que o áudio será o elemento central do metaverso. Olha que interessante, né? Inteligência artificial e o áudio, a qualidade de som e a espacialidade do som. Porque, veja, é tão importante que a gente saiba se o som está vindo pela frente, por trás, pela esquerda, pela direita, né? Para a gente entender o quanto o som ele interfere, ele interage na interatividade humana, ele chega a ser tão importante, ou até muitas vezes maior, mais importante do que a própria visão. Então, ele traz aqui, ele diz assim, que a inteligência artificial, alguns dispositivos, né, vão ser extremamente focados no áudio. Ele diz assim, eu acredito que o metaverso vai ser menos parecido com Matrix e mais parecido com o filme Hair. Existe algo sobre a natureza do som, sobre ter um aparelho falando direto aos seus ouvidos e criar um nível de intimidade, engajamento, e talvez até um vício, né, que irá moldar o metaverso mais do que os elementos visuais. A opinião dele, veja, mas eu acredito que a somatória de tudo é que vai nos dar a devida percepção. Mas isto aqui é um acalento para aquelas pessoas que têm dificuldade, né, visual, aquelas que, infelizmente, se o metaverso cumprir isto que ele está dizendo, trouxer imersividade, inclusive, para pessoas com deficiência visual, vai ser extremamente importante que isso aconteça, né? Para que a gente possa ter, então, a participação de todo tipo, vamos dizer assim, de pessoas ou com todo tipo de deficiência superada a partir daqui. Vamos entender, então, que não para aqui. Nós temos o famoso, né, aprendizado de máquina, ou seja, a inteligência da inteligência. Então, eu tenho a inteligência artificial, o aprendizado de máquina e o aprendizado profundo. Quando a gente olha esses termos aqui, né, machine learning e deep learning, a gente tem que entender que atrás disso existem vários conceitos evolutivos de tecnologia. Então, eu tenho a inteligência artificial como sendo qualquer técnica que capacite uma máquina, né, a emular a inteligência humana. Agora, um passo à frente disso, ou muitos passos à frente disso, eu digo que o machine learning são métodos estatísticos
estruturas que permitem máquinas aprender evolutivamente sem necessidade de uma programação previamente determinada, né? E, ao mesmo tempo, o aprendizado profundo ele se baseia na mesma forma que o cérebro humano, nas redes neurais, as redes humanas, na forma que o homem pensa para poder buscar interatividade. Enquanto eu olho uma rede neural simples, ou seja, eu tenho entradas, eu tenho vários questionamentos e eu refiro a minha entrada para saídas, a hora que eu penso num deep learner, numa rede neural complexa, eu tenho as entradas, um grande conjunto de questionamentos de interatividade para ter as saídas, ou seja, à medida em que a minha rede de questionamento, de interatividade estatística, determinística, chega aqui neste ponto de uma rede inteligente, eu consigo ter saídas mais precisas, eu consigo ter uma questão de que eu vou chegar lá, mas isso aqui não é um assunto que... Veja, nós estamos fornecendo para vocês um livro que é eu diria assim, é um tratado sobre inteligência artificial. Para você ser um bom projetista de mundo virtual, para você ser um expert em metaverso, você vai saber da necessidade da inteligência artificial. Mas a inteligência artificial é um ramo de estudo muito profundo, já de muitos anos. O livro fornecido é um livro bastante extenso, com muita informação relevante, né? E que vai permitir quem quiser se aprofundar, entender como funciona uma rede neural, entender os detalhes, o cálculo, né? Vamos dizer assim, matemático que tem por trás, todos os algoritmos que estão aí, vai ter oportunidade de poder estudar. Mas o nosso curso não é de inteligência artificial, ela é uma ferramenta, sim, essencial para a nossa evolução.